Falando do Vasco, já quero compartilhar com vocês uma notícia de hoje, tá? De agora a pouco. Maurício Lemos, o Atlético Mineiro encaminha o empréstimo de Maurício Lemos ao Vasco, né? O zagueiro uruguaio vai ser cedido ao time de Fábio Carille até o fim da temporada. Essa é a apuração que está lá no GE. Globo. Bom, ele foi titular do Galo em 2023, quando foi contratado, né? O zagueiro perdeu espaço no ano passado com o Gabriel Milito, chegando a treinar separadamente ali do elenco principal, e na reta final da última temporada ele foi reintegrado ao grupo, participou de algumas partidas, mas não fazia mais parte dos planos do Atlético Mineiro para 2025. Pode ser também. Pode não ser esse, né? Pode não ser esse. Quando ele fala, ele já está com esse na cabeça, já está considerando que vai acertar e está querendo mais um. Mas enfim. Mas ontem, na entrevista, ainda não tinha essa notícia. Não. Bom, essa notícia provavelmente da negociação já tem algum tempo. Ele poderia já ter. Ele poderia já ter essa notícia e está falando, preciso de mais um zagueiro. Sim. Então, talvez ainda tenha mais Perguntaram um de outros jogadores para ele, falou, esse aí não estou nem sabendo, não tem nada disso. Ele meio que deu uma eliminada em alguns nomes. Até porque foi falado também do Balbuena, né? E o Balbuena ele descartou. Ele já descartou, né? Disse que não vem. Ele descartou. Isso. Bom, o que o Vasco pode esperar do Carille? Muito profissionalismo, é um técnico trabalhador, é um técnico dedicado, é um técnico que estuda, é um técnico que se esforça e é um técnico que já teve resultados no futebol brasileiro, bons resultados no futebol brasileiro, inclusive o último resultado dele, o resultado é bom. Ele foi campeão com o Santos na Série B, o objetivo era ser campeão da Série B. Futebol foi maravilhoso, encantou o torcedor santista a ponto de pedir a continuidade dele? Não, muito pelo contrário. Mas, enfim... Tinha elenco para isso também? Então, talvez ele poderia fazer muito mais do que fez? Não sei, eu tenho minhas dúvidas também. E olha só a declaração que ele dá ontem na entrevista coletiva. Ó, eu não sou engessado, respeito muito o que o elenco me dá. Porque ele tem o rótulo, tem a fama de ser retranqueiro, né? No popular falando, Fábio Carille tem essa fama. Ele disse que essa fama, inclusive, não incomoda, mas fez questão de frisar isso, que ele não é engessado e que depende do que o elenco dá para ele. E aí eu te pergunto, o que esse elenco do Vasco tem para dar ao técnico Fábio Carille? Ele fala de um dos times do Corinthians que ele montou, mas outros times que ele montou também, e o de 2017, por exemplo... também era um time reativo, é que ele vai crescendo e vai melhorando ao longo do ano. Mas é um time que, em 2017, ele assume o Corinthians como quarta força. Inclusive, ficou marcado isso. O Corinthians foi chamado de quarta força do Campeonato Paulista, pelo elenco que tinha. E naquele elenco, que parecia muito limitado, ele foi desenvolvendo jogadores dentro de uma maneira de jogar reativa, é verdade, mas que foi evoluindo ao longo do ano, a ponto do Corinthians ser campeão paulista e campeão brasileiro. Então, ele pode fazer esse trabalho no Vasco também. O Vasco tem algumas limitações de elenco, mas tem potencial a desenvolver. E acho que é possível com o trabalho do Carille. E aí o torcedor tem que ter... E o torcedor do Corinthians também demorou um pouquinho para entender naquele momento. O torcedor tem que ter um entendimento que o time está sendo montado, está sendo preparado, está sendo desenvolvido e que não vai ser brilhante logo de início. Então, tem que ter a tranquilidade e aí é óbvio que as vitórias vão fazer com que essa tranquilidade possa ser dada. No caso do Corinthians aconteceu. Se o Carille conseguir, sem jogar bonito, sem jogar encantando, dar uma estrutura ao time, esse time crescendo e ganhando, ele vai conquistar o torcedor e aí depois ele pode desenvolver de uma maneira que encante. Acho até que não precisa, na atual circunstância do Vasco, não precisa ser encantador. Pode ser com vontade, com disposição, mas vencendo. E olha só, Joana, mais uma declaração, eu estava olhando aqui que eu anotei para te ouvir aí também. O Carille falou o seguinte: eu já considero o elenco forte, principalmente com volta de jogadores do departamento médico, como Jair, Paulinho, Watson e o próprio Estrela. Já temos reforços dentro do Vasco e estamos trabalhando quietinhos com a diretoria para potencializar esse grupo. Isso é uma frase que me chamou a atenção, não só em termos de contratação, mas até a atuação nos campeonatos. Ele falou, a gente vai quietinho aqui, trabalhando. Eu achei a entrevista dele muito sincera. Muito clara, muito sincerona. Geralmente o Carille é assim, né? E ele vai para um ambiente, para um clube que, assim como o Santos, né, tem uma torcida muito machucada, né, que está precisando de alegria, né? Por mais que ele tenha sido campeão no Santos, ele foi campeão da Série B.
né? Não é uma competição que o clube tem orgulho de vencer, um clube como o Santos, né? Isso não tem nada a ver com a excelência do trabalho que ele entregou, né? Porque o que ele se propôs a fazer, ele fez. Fez um belíssimo Campeonato Paulista, né? E ele gosta muito de estadual, né? O Lofredo sabe que ganhou 3 vezes estadual pelo Corinthians. E para o Vasco seria importante ganhar o estadual. O Vasco é o que está mais na fila dos 4 grandes. Não, está mais na fila e talvez o que vai dar mais importância, não só por isso, mas a gente já sabe que o Flamengo vai começar com time reserva, o Botafogo está se reestruturando, perdeu 11 jogadores, não tem técnico, vai perder mais jogadores, a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, combina muito, assim, pro o que o Vasco está precisando, o que o Carille gosta de fazer. E eu acho que ele é muito injustiçado, às vezes, né, dessa questão de ser retranqueiro, de ser um cara mais preocupado com a defesa, quando, na verdade, ele faz times equilibrados. E no Santos, ele teve um problema, né, porque o cara de criatividade dele, que era o Juliano, que foi bem no Campeonato Paulista, se machuca em vários momentos. Ele perde essa referência técnica no time do Santos, não conseguiu substituir. Nenhum dos jogadores que ele tinha ali tinha qualidade técnica suficiente para substituir o Juliano. Então, acho que em alguns momentos ali faltou perna, faltou jogador e ele teve que improvisar muitas vezes, né? Mas mesmo assim ele entregou o que ele tinha que entregar. Foi campeão da Série B. E também tem uma questão do ambiente. Por mais que o Carille se desse bem com todos os jogadores do Santos, ele teve a questão da proposta do Corinthians e aí a pressão da torcida começou a ser acima da média e tornou o ambiente muito insuportável. Então teve isso. Eu acho que tem uma certa parcela de culpa do próprio Carille. Eu acho que ele não soube lidar muito bem quando ele teve o assédio do Corinthians, da proposta do Corinthians, e gerou esse racha com a torcida. Então o ambiente ali com a torcida, pode ver que em algumas coletivas ele foi muito reativo nas entrevistas, porque ele era muito vaiado, ele tinha um ambiente ruim ali, fora do Santos, né? Um ambiente com a torcida. Então agora ele vai para um outro projeto, com mais tranquilidade para trabalhar. O que ele fala que o Vasco não precisa de reforço, aí eu discordo um pouco dele, eu acho que precisa. Mas até fazendo o campinho do Vasco, ele precisa do ala, né? Precisava de zagueiro, né? Porque perdeu o Léo, perdeu o Maicon, então perdeu vários jogadores ali. Tem bastante opção no meio-campo. E ele falou uma coisa que o torcedor sente um frio na barriga, mas ao mesmo tempo fica feliz, que ele falou que vai montar o time para que Coutinho e Payet possam atuar Ele quer ver como isso se desenvolve. Como se comporta. Vai tentar. Ele falou que vai fazer, que ele tem a ideia, mas ele precisa executar. Assim, sinceramente, eu tenho dúvidas se primeiro se dá e depois se dá na mão de um técnico como o Carille. Quero saber por que você tem essa dúvida, mas antes vamos dar uma olhadinha aí numa tela que a gente preparou sobre chegadas e saídas do Vasco, para a gente começar a desenhar, a projetar esse time que Fábio Carille terá à disposição para 2025. São 5 chegadas por enquanto, né? Algumas já estão anunciadas, outras são acertos que a gente já tem informação de encaminhamento, enfim. Tietê, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Daniel Fusato e Maurício Lemos. Essas são as chegadas do Vasco. Daniel Fusato chega para ser o reserva imediato de Léo Jardim. Não vai disputar essa posição com Léo Jardim, a menos que Léo Jardim sofra um grande desgaste ou, enfim, que aconteça alguma intercorrência no decorrer da temporada, mas o Léo Jardim é titular absoluto da posição, né? Isso. Vamos dar uma olhadinha também na tela de saídas do Vasco. E aí, como a Joana já trouxe, né, uma dessas saídas é o zagueiro Léo, tem também o Orelhano, Figueiredo, Maicon, Barros, Galdames, Rossi e Rojas. Esse é o time que começa a se desenhar aí para Fábio Carille colocar em ação em 2025, a partir desse sábado já na estreia do Campeonato Carioca, Lucas. Vamos ver, tem pouco tempo para trabalhar, obviamente vai ser um time diferente para a estreia e não vai ter. Acho difícil que, num primeiro momento, seja feito esse teste com Felipe Coutinho e Payet. E por que eu tenho dúvidas? Porque Felipe Coutinho e Payet e mais Verratti, você tem 3 jogadores que não vão correr atrás de ninguém, não vão marcar ninguém. Então, se você pensar na maneira do Carille de jogar, e ele tem a preferência por um 4-2-3-1, e aí se um seria o Verratti, o Payet e o Coutinho entrariam nessa linha de 3, né? Os volantes que ele jogava no Santos, né, ele jogava com um volante, de fato, que marcava. Todos eles avançavam bastante na área. Sim, o problema não é avançar, mas se você pegar o Corinthians... Ajudar na marcação. Isso, se você pegar o Corinthians, essa linha de meias tinha Rodriguinho,
Jadson e Cleison, por exemplo. Tá? Os três corriam que nem loucos, inclusive o Jadson. Tá? Faziam uma recomposição lá atrás. Fechavam o meio de campo de uma maneira, e o Jô ficava ali na frente, um dos times do Carille, né? Pegando um dos times do Carille, foram 3 conquistas de Paulista e um Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, desenvolvendo times basicamente com essa ideia. Então eu não consigo ver os dois correndo atrás e ainda o centroavante sem participar da marcação ou sem voltar, e não é característica do Verratti para voltar para participar. Então acho Salve, torcedor! Uma pausa rapidinha aqui no vídeo. Se você está curtindo o vídeo, não se esqueça de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal. Conteúdo do Gigante da Colina todos os dias.